Pessoal, vamos falar agora sobre sinais de perturbações. Sistemas controles de malha fechada são utilizados para reduzir os efeitos de perturbações ou entradas indesejadas que atuam sobre sistemas. Então aqui nessa figura é mostrado para todos que eu tenho um sistema de controle em malha fechada. Esse sistema de controle em malha fechada ele tem uma saída CDS. Essa saída CDS ela está em malha fechada com a referência RDS, isso é clássico das nossas análises, tá? Mas aqui está separado então a planta então do controlador, e entre a planta e o controlador nós temos um distúrbio DDS aqui, ó, tá? Esse distúrbio ele é um sinal desconhecido, tá? Muitas vezes ele é prejudicial ao desempenho do controlador, tá? A maioria das vezes ele é prejudicial ao desempenho do controlador. E ele é motivo de análise para então analisar qual que é o erro associado a esse distúrbio, caso ele ocorra, tá? E assim melhor projetar os controladores. A perturbação corresponde então a um sinal de comportamento desconhecido que afeta o comportamento da planta, como já foi dito. Então, para melhor analisar o distúrbio aqui, ó, se obtém aqui, ó, a FT do distúrbio, e a essa FT do distúrbio, sabe-se que para obter uma função de transferência, eu tenho que trabalhar com apenas uma entrada e uma saída. Então, como eu desejo a função de transferência da saída C com relação ao distúrbio, eu faço com que a minha referência seja igual a zero. Bom, continuando aqui, eu vou chegar no diagrama de blocos que está sendo objeto da análise que foi obtido da referência do texto, tá? Então, se a minha referência é zero, tá? Eu vou ter uma alteração desse diagrama de blocos aqui, então, tá? Bom, antes disso, quem é que é o meu erro? O erro sempre é a referência menos o sinal de saída. Como o erro, a referência é zero, eu tenho que o meu erro é igual a menos C, ou C é igual a menos E, tá? Multiplicando por menos um dos dois lados da equação. E com isso eu substituo a variável de saída, essa variável de saída, tá? Por o menos E, que é a saída do diagrama de blocos, onde se deseja analisar o erro em relação ao distúrbio. Bom, como eu zerei aqui a entrada, tá? Eu tenho que o meu erro aqui, ó, esse erro aqui, ó, ele tem um ganho negativo aqui devido à retroação. E esse ganho ele é simbolizado nesse diagrama, nesse novo diagrama por essa constante menos 1, tá? Essa constante menos 1 faz o papel daquela somatória negativo. Essa constante menos 1 ela pode ser incorporada a esse outro somatório aqui, ó. Então ele passa para esse ponto aqui, tá? Então, substituindo aqui a saída, né, o C pelo menos e ajustando o ganho de forma correta, aqui eu tenho esse diagrama de blocos, que representa o diagrama de blocos em análise aqui do sistema, cuja entrada é o DDS, que é o distúrbio, tá? E a saída é o erro. Bom, de posse do diagrama, eu consigo obter a função de transferência resultante desse diagrama de blocos. Então, aplicando a lei da retroação nessa malha e considerando G1 e G2, eu tenho que o erro desse sistema é dado por, o erro aqui na verdade é a variável de saída, tá? Agora eu tenho esse erro como variável de saída. O erro então é menos, tá? Menos G2 sobre 1 mais G1 G2 vezes o distúrbio que é a entrada do sistema. Tá. E daí? A análise desse erro relacionado, esse seria o erro produzido pelo distúrbio, tá? Em regime permanente, esse erro pode ser obtido pelo teorema do valor final. Então, aplicando aqui, ó, o teorema do valor final, eu encontro o erro de distúrbio,
teorema do valor final diz que o limite ds vezes o erro ds tende a zero. Esse é o valor do erro em regime permanente. Tá? Então, substituindo ali a fórmula do erro, tá? Que é G2 sobre 1 mais G1 G2, eu tenho, e ainda rearranjando os termos, tá? Eu fico com SG2 no numerador, considerando o sinal de teste do tipo degrau unitário, tá? Como o distúrbio é um sinal desconhecido, eu vou aplicar um sinal de teste típico aqui para verificar qual que seria o efeito caso esse distúrbio fosse um degrau unitário. Então, substituindo o DDS aqui por 1 sobre S, eu vou cortar esse S aqui, ó. E aí eu passo esse G2, divido em cima e embaixo aqui, tá? Divido em cima e embaixo essa função aqui, ó, por G2. O numerador e o denominador, tá? E aí eu tenho essa última função aqui, que então vai ser 1 sobre, ou melhor, menos 1 sobre limite de 1 sobre G2 mais limite de G1 ds quando S tende a zero. Lembrando que essa função aqui, ó, ela foi desenvolvida para análise do distúrbio considerando o degrau unitário. Então, vamos a um exercício. Nós temos aqui um sistema de controle em malha fechada, tá? Esse sistema de controle de malha fechada, ele é composto por um controlador e é composto pela planta aqui, tá? O atuador mais o processo a ser controlado. Ao controlador eu dei o nome de G1 e à planta eu dei o nome de G2. Então nós temos esse diagrama já no formato como foi proposto na análise do distúrbio, tá? Então eu tenho um controlador, tá? Que é o G1, eu tenho a planta que é o G2, eu tenho uma retroação unitária, tá? Essa retroação sendo unitária, tá? Se o sistema do exercício em questão apresenta essas mesmas características bem definidas, um controlador, uma planta e uma retroação unitária, eu consigo aplicar a fórmula que foi desenvolvida para ele com facilidade. Então, basicamente, o erro de estado estacionário aqui, o erro de estado estacionário vai ser 1 sobre menos 1, na verdade, tá? Menos 1 sobre limite do 1 sobre G2 quando S tende a zero. Bom, 1 sobre G2, o limite de 1 sobre G2 quando S tende a zero, vai ser igual a limite de S tendendo a zero de 1 sobre G2, que é 1 sobre S que multiplica S mais 25. Quando esse S tende a zero, tá, eu vou ter 1 sobre infinito. Se eu tenho 1 sobre infinito, eu tenho zero. Então essa primeira parcela aqui, ó, o limite de 1 sobre G2 quando S tende a zero, ele vem para zero, tá? E o limite de G1 desculpa, pessoal. O limite de G1 quando S tende a zero vai ser o limite de S tendendo a zero do G1, que o G1 vai ser o K, que é igual a K. Então o que nós podemos observar aqui? Ó? Que o erro de estado estacionário produzido pelo distúrbio nesse sistema aqui, ó, vai ser 1 sobre K, ou melhor, menos 1 sobre K. Nesse caso, o K valendo 1000 vai ser menos 1 sobre 1000. O que nós podemos enfatizar mais uma vez aqui com relação ao sistema de malha aberta e malha fechada? Ou melhor, com relação à vantagem de se utilizar o sistema em malha fechada? É que o erro produzido pelo distúrbio ele é proporcional, ele está associado ao ganho do controlador K, tá? E é inversamente proporcional. Então, se eu aumentar o ganho K, que é o ganho do controlador, eu vou conseguir um menor efeito do distúrbio com relação à entrada de teste que foi o degrau unitário. Tá?
Então, mais uma vez, pessoal, nós vamos voltar a falar sobre isso, tá? O ganho do controlador aqui fica claramente exposto aqui, que quanto maior for o ganho do controlador, menor vai ser o erro de distúrbio. Ou seja, se eu quiser eliminar o erro de distúrbio aqui, ó, independente do distúrbio que for, eu consigo fazer isso, ou minimizar esse efeito aqui, aumentando o ganho. Tá? Bom, aqui fica um exercício para vocês fazerem, tá? Que é calcular então o efeito do distúrbio aqui, ó, ou seja, o erro de estado estacionário relacionado de distúrbio, tá? Para esse sistema aqui, fica como exercício. E aqui um exemplo, sentimento físico de um exemplo de um sistema com distúrbio, nós temos o motor de corrente contínua, tá? Motor de corrente contínua em malha fechada, aqui de velocidade, por exemplo, eu tenho a saída em velocidade, eu tenho a entrada do motor em tensão de armadura, e eu tenho um controlador aqui para fazer esse ajuste da tensão de armadura, de forma que a minha velocidade de saída ela consiga atingir ou seguir a referência de velocidade, tá? Só que no meio do caminho eu tenho distúrbio de torque, tá? Esse distúrbio de torque aqui, ó, ele é o torque de carga no eixo do motor. Toda vez que vocês adicionam carga no eixo do motor, esse distúrbio aqui vai se somar com o torque elétrico, o torque motor aqui desenvolvido no motor, tá? Vai se somar com esse torque aqui. E o torque de carga, aqui o torque de carga, torque resultante a mover o eixo do motor vai ser cada vez mais diminuído. Cada vez que esse torque aumenta, cada vez que o torque de distúrbio aumenta, esse torque desenvolvido no eixo do motor diminui. E a consequência é que a velocidade diminui, tá? Se esse aqui diminui, a velocidade diminui. Bom, e daí o que acontece? Se a velocidade diminui, o erro aumenta. Se esse erro aumenta, o controlador vai trabalhar para reduzir esse erro. Então esse controlador vai aumentar a minha ação de controle. Tá? Na prática é isso que acontece. Mais trabalho nós faremos aqui ainda com relação ao erro devido a perturbações associadas ao motor de corrente contínua. Na verdade nós já falamos disso em alguma simulação anterior, né? Que em função do controlador proporcional nós fizemos uma simulação, né? Então, quanto maior fosse o ganho do controlador, menor era o efeito do distúrbio na velocidade de saída do motor. Foi feita a simulação na aula, se não me engano, na aula anterior, ou em uma outra aula anterior, 2 aulas anteriores. Pessoal, eu quero enfatizar aqui para vocês o seguinte, ó, todas essas análises que nós fizemos aqui para cima, ó, por exemplo, da análise de perturbações envolvia um caminho direto e uma retroação unitária. A análise da influência dos parâmetros também, se nós observarmos aqui, ó, ela envolve um caminho direto, tá? E uma retroação unitária. O erro de estado estacionário também tem fórmulas prontas, inclusive daquelas tabelas para o erro de estado estacionário, que envolve uma retroação unitária. Só que nem sempre nós temos retroação unitária, nós temos retroações não unitárias. E aí como que se faz? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu poderia pedir para analisar qual que é o erro de estado estacionário para esse sistema onde eu não tenho uma retroação unitária, eu tenho uma retroação com uma função de transferência H1, e eu também não tenho uma entrada com ganho unitário. Eu tenho uma entrada de referência passando por uma função de transferência G1 aqui. Poderia ser um ganho também. Então, como fazer para analisar, por exemplo, o erro de estado estacionário que foi desenvolvido todas as formas foram desenvolvidas para uma entrada com ganho unitário e uma retroação unitária. Então, para que eu consiga analisar corretamente o erro de estado estacionário aqui nesse sistema, eu teria que colocar nesse formato que eu estou colocando para vocês aqui, ó, tá?
Então, como que eu faço para sair disso e chegar nisso aqui? Que é o que eu vou mostrar para vocês. Bom, o G2 aqui é a função de transferência da planta, como eu já falei. O H1 aqui pode ser a função de transferência do transdutor de medição, tá? No caso do controle do motor, um medidor de velocidade, uma função de transferência associada a isso, tá? E o G1 poderia ser um transdutor de entrada. É comum nós aplicarmos a referência em um sistema aqui, ó. A referência, o valor de entrada da referência é comum que esse valor seja aplicado através de um potenciômetro, por exemplo. Tá? Então eu poderia ter aqui um modelo matemático ali que relaciona a entrada e a entrada, a variável de entrada com a saída e intenção de um potenciômetro, por exemplo. Como é que eu faço isso? Como é que eu coloco então esse formato nesse formato aqui? Ó? Então aqui eu vou colocar como exemplo, um exemplo aqui ó, disso, que é rearranjando os termos da função de transferência em questão. Tá? Então eu passo nesse caso aqui, ó, eu passo esse ponto de soma, vou fazer em outra cor, vou fazer em verde. Eu passo esse ponto de questão, eu passo para antes do bloco. Se eu passar para antes do bloco aqui, ó, eu tenho que aplicar as compensações corretas. Então, fazendo isso, fazendo essa alteração aqui, ó, o meu G aqui vai passar a ser G1, G2, tá? Porque agora o meu G está junto com o bloco G2, porque o ponto de soma foi passado para antes do bloco G1. E o meu H, esse bloco de retroação aqui, ó, ele tem que receber o ganho, tá? Para essa transformação, onde o ponto de soma vai para antes do bloco. Então esse meu H agora passa a ser H1 sobre G1. Bom, agora eu já tenho a minha entrada do sistema com um ganho, o ganho de entrada, vamos dizer assim, unitário, tá? Agora eu preciso de uma retroação unitária. Como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente adicionar um laço de retroação aqui com -1 e um laço de retroação unitário. Se eu escrever as fórmulas aqui, vocês vão ver claramente que é a mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, o EA é igual ao R menos esse ponto aqui. Ó. Nesse ponto aqui eu tenho o H, o sinal H vezes C. Então eu tenho R vezes H, menos HC. Nessa outra modificação que foi feita, o EA é o R menos HC, tá? R menos HC. Aqui eu vou colocar menos C e aqui eu vou colocar mais C. Então eu somei mais C e menos C na função, então obviamente esses dois aqui vão se cancelar, tá? E eu vou continuar com R menos HC. Estou provando para vocês que esses dois arranjos aqui são idênticos, tá? Por que eu fiz esse arranjo? Porque eu quero deixar em evidência aqui, ó, esse laço de retroação unitário aqui, que vai servir para colocar no meu formato final do meu exercício, que é isso aqui, ó. Eu quero chegar nisso aqui, tá? Então, agora eu vou combinar esses dois blocos que estão no pontilhado, tá? Esses dois blocos são substituídos por esse mesmo bloco no pontilhado, então eu troco uma retroação HS e uma retroação -1 por HS menos 1. E combinando então essas últimas duas, essa última retroação interna aqui, tá, de HS-1, eu tenho que a função de transferência final é GDS 1 mais GDS HDS menos GDS. E aqui eu cheguei à minha função de transferência desejada, tá? Ou seja, se eu não tenho o meu sistema nesse formato, tá, eu posso chegar nesse formato seguindo os passos que foram colocados. E nesse formato, todas as análises de erro de estado estacionário, efeito de distúrbios, tá? Entre outras coisas que foram faladas anteriormente, eles passam a ser coerentes. Tá? Bom, além disso, dá para chegar um pouquinho, dá para avançar um pouquinho mais. Tá? Se eu substituir, se eu quiser deixar esse diagrama de blocos em função dos parâmetros das funções de transferências originais, que é G1, G2 e H1, eu substituo, tá? Quem é que é o G1, G2 e H1, ou melhor, quem é que é o G e quem é que é o H. G é G1, G2,
e o H é H1 sobre G1. Substituindo aqui nesse diagrama de blocos, então o G vai ser G1, G2, vai ser 1 mais G1, G2 vezes H1 sobre G1 menos G1, G2, corta os G1s, e eu tenho aqui a minha representação final em diagrama de blocos com retroação unitária e ganho de entrada unitária também, válida para análise dos conteúdos anteriores. Bom, aqui também fica claro para enxergar, por exemplo, qual que é o tipo do sistema. Se eu der G1, as funções de transferência G1, G2 e H1 nesse formato e perguntar qual que é o tipo do sistema, vai ficar difícil de enxergar, porque o tipo de sistema está relacionado à função transferência, à função transferência de caminho direto aqui, tá? Essa função transferência aqui, ó, que esse modelo aqui, tá, que carrega a informação do tipo do sistema. Então vocês não podem querer, por exemplo, calcular e encontrar o tipo aqui, ó, desse sistema aqui, por exemplo, porque ele não está no formato correto para análise do tipo do sistema. Então aqui nós temos esse exercício perguntando justamente isso, qual que é o tipo do sistema do exercício e o erro de estado estacionário apropriado, ou seja, quais são os erros de estado estacionários dadas as diferentes entradas. Bom, para saber o tipo do sistema, então eu tenho que deixar numa forma visível aqui qual que é o modelo dessa parte do caminho direto da função de transferência. Então basta eu realizar essa pequena retroação aqui, ó, e combinar com esse outro bloco aqui que vai ficar em sequência com essa retroação. Essa retroação é dada por 100 que multiplica S mais 2, que é o caminho direto, sobre S que multiplica S mais 5, dividido por 1 mais essa mesma função de transferência vezes a retroação, que é 10. Tá? E aí eu tenho a primeira, que é a função de retroação. Substituindo essa função de retroação no sistema, agora eu tenho ela combinada com, porque ela está em sequência aqui, tá? Com a próxima função transferência. Então eu tenho ela aqui continuando em laranja, vezes a próxima, que é 100 sobre S, 1000 sobre S. Olhando claramente aqui agora para essa função transferência, para esse diagrama de blocos, agora eu consigo enxergar claramente o tipo. É tipo 1, porque eu tenho esse S aqui, ó, como sendo uma raiz na origem com expoente, expoente unitário. Então, se eu tenho um sistema tipo 1, a partir da minha tabela, eu sei diretamente a questão do erro. Ó. O erro de estado estacionário para um sistema do tipo 1, que é o sistema em questão, se for aplicado um degrau unitário, esse erro vai ser 0. Se for aplicado uma rampa unitária, esse erro vai ser 1 sobre kV. E se for aplicado uma parábola, esse erro vai ser infinito. Isso são informações da tabela. Isso aí basta vocês buscarem lá na tabela associada ao sistema tipo 1, tá? Sistema tipo 1, ou seja, o erro vai ser 0 para uma entrada em degrau, vai ser 1 sobre kV para uma entrada em rampa e vai ser infinito para uma parábola. Nesse caso, o kV então é dado por, relembrando aqui, ó, kV. Quem que é o kV? kV é constante de velocidade, é dado por limite de SGDS quando S tende a 0. Então, fazendo limite de SGDS quando S tende a 0, aplicando o GDS no devido local. Esse S aqui, que relacionado ao tipo do sistema, corta com o S do kV. E aí eu tenho tendendo a 0 esse S, cortam esse termo, corta esse termo, corta esse termo e me sobra 200 vezes 1000 sobre 2000. 200 vezes 1000 sobre 2000. Que nós temos que é igual a 100. E aí, sabendo o valor do kV, eu sei que o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa associada a esse sistema tipo 1 é 1 sobre kV, 1 sobre 100, eu tenho um erro estacionário de 0,01.
Fica como exemplo, fica como exercício, então, desculpa pessoal. Exemplo, vocês podem fazer esse aqui como exemplo também, seguindo a mesma metodologia produzida no exemplo anterior, e como exercício aqui para ser submetido esse exemplo número 3, tá? Então, como exercício a ser submetido.